الله أكبر الله أكبر. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Anas, radiallahu anhu, relatou que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: quando o incrédulo realizar uma boa obra, será recompensado com o sustento desta vida, ao passo que ao crente, Deus preservará as recompensas para a vida do além e lhe concederá o sustento nesta vida pela sua obediência. Outra versão diz: Deus não é injusto com ninguém. O crente é recompensado por suas boas obras, tanto neste mundo como no outro. O descrente é recompensado apenas neste mundo por suas boas obras pela causa de Deus, até que chegue ao outro mundo, onde não haverá nenhuma boa obra para ser recompensado por ela. Muslim. Jabir, radiallahu anhu, Narrou que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: as 5 orações diárias se parecem com um rio profundo que corre diante da porta do indivíduo, no qual ele se lava 5 vezes ao dia. Muslim. Ibn Abbas, radiallahu anhu, Relatou que ouviu o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, dizer: sempre que morrer um muçulmano e lhe assistirem um funeral, 40 homens que nunca associaram nada a ninguém a Deus, ele aceitará as suas intercessões por ele. Muslim. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Relatou: cerca de 40 de nós estavam presentes com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando ele nos perguntou: ficaríeis contentes se fosseis constituir um quarto dos habitantes do paraíso? Respondemos: sim, Senhor. Depois ele perguntou: ficaríeis felizes se fosseis constituir 1/3 dos habitantes do paraíso? Respondemos: sim, Senhor. Ficaríamos. Ele disse: por Deus, em cuja posse e fiscalização está a vida de Muhammad, espero que constituas a metade dos habitantes do paraíso. Isso porque ninguém entrará no paraíso a não ser a alma que estiver em plena submissão a Deus e for muçulmana. A vossa proporção quanto aos incrédulos é de um pelo branco no couro preto de um boi, ou de um pelo preto no couro jaune de um touro. Buhari e Muslim. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu Relatou anhu, que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: no dia do julgamento, Deus empurrará para o muçulmano um judeu, um cristão, e ser-lhe-á dito: ele é a sua razão de escapar do fogo do inferno. Outra versão diz: no dia do julgamento, alguns muçulmanos comparecerão com pecados do tamanho de montanhas, e Deus os perdoará. Muslim. Ibn Umar, radiallahu anhu, Relatou que ouviu o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, dizer: o crente irá aproximar-se do seu Senhor, Deus, no dia do julgamento, e ele o cobrirá com sua misericórdia, inquiri-lo-á acerca dos seus pecados: reconheces? Lembra-te de tal e tal coisa, este e aquele pecado? Ele responderá: Senhor, deveras reconheço. Então ele dirá: guardei isso em segredo do mundo para ti, e hoje te perdoo. Então o registro das suas boas obras lhe será passado às mãos. Buhari e Muslim. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Relatou que um homem beijou uma mulher e foi ter com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e confessou o seu pecado. Foi então revelado o seguinte versículo: e pratica a oração em ambas as extremidades do dia e em certas horas da noite, porque as boas ações anulam as más ações. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. E cumpre a oração nos 2 extremos do dia e nas primícias da noite. Por certo, as boas obras fazem ir às más obras. Isso é lembrança para os que se lembram de Alá. Sura 11, 114. O homem perguntou: este versículo é para mim, ó mensageiro de Deus? Respondeu: é para toda a minha comunidade. Buhari e Muslim. ضاع قلبك في كل مكان
وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان.